Olá, seus lindos! Vamos então para a nossa aula 7 de eletrodinâmica. Como ficamos combinados com vocês, nesta aula vamos aprender a associação de resistores em série, tá? Associação de resistores em série, beleza? Senta o dedo no like e vem comigo. Primeiramente, vamos relembrar algumas coisas aqui. Temos duas representações gráficas de resistor, vamos brincar de circuitinhos. E eles podem aparecer de duas maneiras. Preste atenção, mon chéri. Temos essa representação aqui, né, que ele tá um retângulozinho, ou então outra representação gráfica aqui que você pode vir esbarrar é essa representação aqui, beleza? Que é um sobe e desce, tá certo? Lembrando que, muito bem detalhado esse lembrete, resistência elétrica é a transformação de parte da energia cinética dos elétrons em energia térmica, que aquece o material, certo? Lá o efeito Joule, aula que está aqui em cima, tá? E resistores, sua função principal é converter energia elétrica, tá? Resistores e resistência elétrica tem uma diferença. Beleza? E relembrando nossa querida lei de Ohm, o URI, que U é tensão, igual a resistência vezes corrente. Tá certo? Essas três coisinhas na pontinha da língua. Beleza? Continuando, a representação gráfica de um circuito simples. Circuito simples é quando nós tínhamos uma resistência elétrica. Teve alguns poucos exercícios que eu abordei com vocês no circuito simples. Né? Tem um aqui nas aulas do CAD passadas, correto? Aqui a gente tem a DDP, né, que é a tensão, a diferença de potencial, o sentido da corrente, correto? O convencional é positivo ao negativo, lembra as aulas bem primórdias da nossa eletrodinâmica, que era a corrente elétrica e o sentido da corrente elétrica, né? Porque tinha dois sentidos, estamos usando e usaremos nos probleminhas o sentido convencional, que é o positivo ao negativo, e outras representações que às vezes vocês podem esbarrar. A lâmpada aqui, que está representando a resistência, a bateria sempre aqui, né? Onde tem a tensão, e às vezes até tem essa chavinha aqui, ou seja, a pessoa liga e desliga, entendeu? Às vezes tem uma chavinha que aparece no circuito, até em circuitinhos assim, às vezes aparece ali, tá escrito chave. O que é isso, professor? É aquele chamado interruptor, beleza? Essa é a nossa apresentação de um circuito simples. Agora, em associação de resistores, vamos ter uma pouquinho de diferença aqui. Atenção! Existem dois tipos de associação de resistores. Temos a associação em série, que é o nosso tema da aula de hoje, que seria em série, professora, um atrás do outro, tá? Aqui, em série. E temos a associação em paralelo, que seria paralelo. Minhas mãos estão em paralelo, correto? Ou seja, elas estão em paralelo. Ou seja, olha esse exemplo aqui. Este daqui é um exemplo clássico de uma associação em paralelo. As aulas sobre associação de resistores em paralelo é a nossa próxima aula, tá? Por isso, preste atenção muito bem como que é a associação em série e o que fazer. Então, vamos lá? Primeiramente, quando as resistências são conectadas uma em seguida da outra, é chamada associação em série, como a gente está vendo aqui. Se nós temos vários resistores em séries, nós temos que encontrar o resistor equivalente, o chamado ROEC, é o resistor equivalente. E para associação em série de resistores, é apenas o que? Facinho, é a soma de todos os resistores vai ser o resistor equivalente, ou seja, neste caso nós temos três resistores, por isso R1 mais R2 mais R3 é o resistor equivalente. Professora, pode ter mais de 10? Pode ter N resistores em séries, o resistor equivalente vai ser a sua soma, R mais 1, 3 pontinhos mais Rn, certo? Esse é o nosso resistor equivalente na associação de resistores em série, certo? Continuando, olha só uma observação para que acontece a associação de resistores em série. Quando retiramos uma lâmpada, a gente tem aqui as lâmpadas ligadas. Quando você retira uma lâmpada, todas se apagam. Vai ter lá na nossa aula 9, se não me engano, algumas curiosidades de instalações elétricas, tá?
que aí eu vou reforçar bem essa diferença, como tem que fazer a ligação elétrica da sua casa, alguns exemplos bem engraçados e bizarros. Olha só, por que isso acontece quando a gente retira uma lâmpada numa associação em série? Opa, foi mal. Todas se apagam. Isso porque a corrente é a mesma em todas as lâmpadas, ou seja, em todos os resistores. Ou seja, numa associação de resistores em série, a corrente é a mesma em todos os resistores. Isso é uma característica fundamental para associação em série, tá? Então anota aí no seu programinho. Continuando, a corrente é a mesma em todos os resistores, certo? E 1, e 2 e 3 é a mesma, ela é igual. Não adianta, olha que não adianta, não importa qual a diferença, se R1 tem um valor, R2 tem outro valor e R3 é outro valor. A corrente é a mesma. Isso é característica de associação de resistores em série. Isso tem que estar cravado na mente, beleza? Continuando. E atenção, tá? Eu já sei que o resistor equivalente a uma associação em série é a soma de todos os valores de resistores, ok? Sei que a corrente é a mesma em todos os resistores, ok? E atenção, lembra o URI da primeira lei de Ohm? Tensão, resistência e corrente. Já sei o que é corrente na resistão, né? Em associação em série é a mesma. Já sei o resistor equivalente, a soma de todos. E o que acontece com a tensão? A tensão, minha amiga, as DDPs se somam, as tensões se somam, ou seja, a tensão U1 se soma com a tensão que passa no R2, o 2, que passa no R3, o 3, e aí a gente tem uma tensão única. A tensão se soma na associação em série, tá certo? Anotado isso? Pode parecer muito confuso, mas nos exercícios vai clarear bem mais. Continuando, aqui eu fiz um resumão. O que acontece numa associação de resistores, associação em série? Temos aqui, primeiramente, a resistência equivalente é a soma, ou seja, R1 mais R2 mais Rn, não interessa até quantos resistores você vai ter, mas todos são somados, aí temos o resistor equivalente. As DDP se somam, a mesma coisa, vai ser a DDP de uma ponta a outra ponta, certo? Aqui da ponta A à ponta B, ou seja, a tensão de U e B, A a B, perdão, é 1 mais o 2 mais o N, ou seja, independente de quantos R's tenham ali. E a corrente é a mesma. Não se esqueça disso, a corrente é a mesma em associação de resistores em série, certo? Continuando, para aclarar um pouquinho mais, eu apresento a vocês um exercício. Os exercícios de circuitinhos, tanto em série, em paralelo ou misto, que veremos no decorrer de nossas aulas deste módulo, são bem simples, mas são bem trabalhosos, tá? São bem trabalhosos. Olha só por quê. Mas são executáveis, não desista antes, nome. Olha só, no circuito abaixo temos uma associação de 3 resistores em séries, sujeitos a uma DDP de 9 volts. Determine o valor do resistor equivalente dessa associação, o valor da corrente total do circuito, os valores das correntes e DDP em cada resistor, além dos valores de potência em cada resistor e potência equivalente da associação. Quanta coisa, my gosh! O que o exercício quer, afinal? Faz um resumo, mais uma anotação no cantinho ali. Olha só, primeiramente, ele quer o resistor equivalente. Ele fala que é um circuitinho de resistores em série. Ele quer o resistor equivalente. Depois, ele fala ele quer saber qual o valor da corrente total no circuito. Depois, 3, o valor das correntes e DDP em cada resistor. 4, potência em cada resistor. O PUI, lembra? O PUI. E também 6, potência equivalente da associação, ou seja, a potência toda quando a gente encontra o resistor equivalente. E aqui está nosso resistor, nosso circuito aqui, 9 volts de DDP, temos 1, 2, 3 resistores em série, certo? E aqui estão os valores de cada um, 4 ohms, 8 ohms, 10 ohms. Vamos começar então a fazer aqui? Venha comigo. Primeiramente, ele quer o resistor equivalente. Como esse circuito
em que todos os resistores estão em série, vamos somar então, lembra? O resistor equivalente em série é o que? A soma dos resistores. E seguindo a fórmula ali, né, que é fácil, resistor equivalente vai ser R1 mais R2 mais R3, porque nós temos 3 ali, então é 4 mais 8 mais 10, ou os números aqui, 4 mais 8 mais 10. Tudo isso dá um valor de resistor equivalente de 22 ohms, ou seja, aquele circuito que tinha este tamanho, ele volta a ter este tamanho, ele vinha a ter este tamanho, porque nós somamos os resistores que estão em série e ficou só um, que é o chamado equivalente. Encontrei então uma coisa do problema que ele queria, beleza? Continuando, após encontrar o valor da resistência equivalente, o próximo passo será calcular o valor da corrente total. Lembra que ele queria também a corrente total do circuito? Então ficou moleza, porque nós aprendemos que do URI, lembra que ele está representando o URI como V. Lembra que também tem pessoas que começam a representar o U em V também. Então, moleza, eu só isolo aqui o I, certo? Que é a corrente que eu quero encontrar. Atenção, ele deu aqui, né? Ele deu no circuito 9 volts, dividido pelo resistor equivalente que eu encontrei na alternativa letra A, que foi 22 aqui, a soma dos resistores. 9 dividido por 22, isso vai dar 0,41 ampere, que é a corrente total que passa no circuito. E nós sabemos que em circuitos em série, a corrente é a mesma para todos os resistores. Isso fica uma dica para o próximo passo. Por quê? Encontrado o valor da corrente total, o próximo passo será encontrar o valor de corrente em cada resistor. Pois, como o circuito possui resistores em série, a corrente total do circuito será a mesma em todos os resistores. E a DDP da fonte se divide entre eles. Essa é a única característica de um circuito em série que não podemos esquecer. A tensão é dividida entre eles, certo? Olha só. O valor das correntes em cada resistor, o circuito em série, a corrente é a mesma, certo? Então, se nós encontramos a total, é a mesma para cada um individualmente. A gente já desmembra ali. Por que a gente desmembrou o circuito? Porque ele quer saber o valor da DDP em cada resistor. E pela lei de Ohm, URI, a gente precisa saber a corrente, certo? E o resistor em cada um. A gente sabe que a corrente é a mesma em resistores em séries. Nós temos aqui o valor de cada resistor que foi dado. Então, jogando aqui na nossa fórmula da primeira lei de Ohm, que é URI, né? Aqui está representado em V. A tensão de R1 vai ser o quê? O valor de R1 vezes o I em 1. E o I na corrente em série é a mesma. É o valor que a gente controlado total, 0,41. O R1 aqui, ele deu o valor de 4, lembra? Por isso aqui tá 4. 4 vezes 0,41, 1,64 volts. O mesmo eu faço para o resistor 2, que o valor é 8, vezes 0,41, 3,28. E o mesmo eu faço também para o resistor 3, que é 10 vezes 0,41, 4,1 volts. É a DDP, ou seja, a tensão em cada resistor. Opa, então eram 6 coisas que eu tinha que cuidar, já tem 4, olha só. 70% da prova. Olha só que moleza. Continuando, é trabalhoso, vocês estão vendo, mas é executável. Continuando, para encontrarmos agora o valor de potência, lembra que ele queria a potência em cada um dos resistores? Vamos multiplicar o valor da tensão e corrente em cada um. Ele está usando PUI. Lembra o PUI? Potência é igual a tensão vezes corrente. Então, se nós encontramos aqui a tensão, então, e a corrente é a mesma, vai ser a tensão encontrada no passo passado vezes a corrente. E a gente vai ter a potência em 1, a potência em 2 e a potência no resistor 3. E aqui estão os valores. A potência aqui em R1, tensão de 1 vezes corrente 1, a tensão foi encontrada no passo passado, 1,64 vezes 0,41 dá 0,67 do que? Watts, é a nossa unidade de potência. A mesma coisa foi feita para o R2, certo? Que é 3,28 vezes 0,41, lembrando que 3,28 ele encontra aqui, tá? Não esqueça, não se perca. Então, aqui o valor 1,84 watts. E para o resistor 3, o valor de potência foi 1,68 watts, certo?
E por fim, nosso sexto item, por fim, para calcularmos o valor da potência equivalente do circuito, ou seja, se ele está falando de equivalente, ele quer aquele errão que eu encontrei no primeiro passo. Yes. Então, basta apenas somar os valores de potência de cada resistor, certo? A potência se soma em cada resistor. Então, a gente vai ter a potência aqui de R1, a potência de R2 que encontramos aqui e a potência de R3, ou seja, 0,67 mais 1,34 mais 1,68 é igual a 3,69 watts. É a potência equivalente da associação. Viu que é bem tranquilo? É tranquilo, mas é trabalhoso, mas bem executável. Professora, vai ser numerozinhos com vírgula? Sim, vai ser numerozinhos com vírgula, mas é bem executável e dá para fazer. Mas o que nós temos que lembrar de associação de resistores em série? A corrente é a mesma e a tensão se divide entre os resistores, certo? Porque a tensão é a soma de cada uma de tensão, a tensão total, né? A tensão total é a soma de cada tensão que passa em cada resistor, porque ele se divide em cada uma, certo? Tranquilo, suave. E também que o resistor equivalente numa associação em série é a soma de todos os resistores, tá? Bom, galerinha, essa foi nossa aula de associação de resistores em série. A próxima aula é associação de resistores em paralelo e vou apresentar para você os símbolos de medidores elétricos que vão vir aparecer nos circuitos. Vou deixar na descrição deste vídeo mais algumas aulinhas de outros professores para complementar o assunto se você tiver vontade, tá? Qualquer dúvida estamos aqui disponível. Um beijo para vocês e até a próxima.